A paz do Senhor Jesus, amém? Hoje a gente vai estar vendo que Davi, ele se torna rei de toda Israel, amém? Tá em 1 Samuel, capítulo 31, versículo do 1 ao 6, amém, crianças? Então hoje essa é a nossa aula, tá? A gente vai estar vendo um pouquinho mais, né, sobre Davi, sobre a trajetória de Davi, amém? E vamos fazer uma oração, né, para começar a nossa aula. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai de amor. Obrigado, Deus, por mais esse dia, Paizinho querido. Obrigado, Deus, por todas as maravilhas que Tu tem proporcionado na nossa vida, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela minha família. Te agradeço, Senhor, pela família dos meus irmãos em Cristo. Amém? Então, crianças, o que a gente vai estar vendo, tá? A gente vai estar vendo que Davi, ele se torna rei de toda Israel, né? Vamos lembrar um pouquinho de Davi, né? Quem foi Davi? Davi é aquele menino lá de trás que a gente já ouviu, né? O pastor de ovelhas, né? Que venceu o gigante Golias, né? Aquele que foi ungido, né? Pelo sacerdote Samuel, né? Então, ele foi escolhido de Deus, né, para substituir o rei Saul. Amém? Lembram, né? A gente tá lembrando que Davi foi morar com o rei Saul, né? Que ele ficou muito amigo de Jonatas. Amém? Né? Que ele cantava para rei Saul, né? Davi era um homem de Deus mesmo, né? Davi, ele era abençoado, né? Ele era ungido, né? Então a gente vai estar vendo isso, tá, crianças? Que ele se torna rei de toda Israel. Mas Davi não se torna rei da noite para o dia. Não, ele tinha uma promessa. Davi tinha a promessa de Deus na vida dele que ele seria rei, né? Mas não é no tempo dele, foi no tempo de Deus. E isso não foi de repente. Isso levou muito tempo. Davi passou por muitas situações, né? Então, assim, o que a gente vai estar vendo é isso, né, crianças? Que não é o nosso tempo, amém? Não é quando a gente quer, né? É quando Deus quer. Deus promete para nós. E tudo que Deus promete, Deus cumpre, amém? Só que às vezes a gente acha que Deus não vai cumprir, por quê? Porque já se passou muito tempo. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas Deus cumpre tudo o que promete, assim como ele prometeu para Davi, né? Então ele prometeu e ele cumpriu no tempo dele, amém? Então, quando Davi foi ungido, Samuel não disse para ele, tu vai ser rei daqui a tanto tempo, né? Daqui a tantos anos. Não, não foi isso. Samuel simplesmente diz que ele foi um escolhido de Deus para ser rei de Israel. Só que muita gente não acreditou que Davi seria rei, né? Mas o que Davi faz? Davi pega e espera no tempo de Deus. Assim como nós, provavelmente, Davi também era impaciente, né? Quem sabe se teve uma certa, né, um certo momento da caminhada ali que Davi pensou, será que realmente vai acontecer? Será que realmente eu vou ser rei, né? Mas se Deus falou, tá falado. Se Deus disse, tá dito, amém? Então, assim, eu acredito, né, que ele também tenha pensado em algum momento, né, tenha duvidado, né, pelas circunstâncias da vida da gente, porque isso também acontece conosco, amém? Mas Davi tava lá, né, vivendo a vida lá com o rei Saul, né, com Jonatas, né, participando das batalhas, dia a dia, enfim, né, era o que ele estava sido predestinado a fazer e esperar o tempo de Deus até que as coisas acontecessem na vida dele, né? Então, quando Davi foi quando Davi foi ungido, né, por Samuel, ele tinha na base de 14, 15 anos por ali. A Bíblia não diz, né, Davi tinha tal idade. Não, era essa faixa de idade que Davi tinha. Então, assim, imagina se naquela época ali ele já tivesse sido ungido e teria sido feito, né? Tu vai ser rei, pronto, amanhã tu já é rei de Israel, né? Davi não teria maturidade,
né, para assumir essa responsabilidade de ser rei. Então, o que que Deus faz? Deus leva ele para casa, né, de Saul, né, onde ele aprende muita coisa, né, com Saul, aprende com Jonatas também, né, ele se torna um guerreiro, né, porque não por ele ser rei que ele já não ia mais participar de nada, ele ia ter que estar sempre interagindo, né, ele tem que estar sempre, né, à frente das batalhas, na verdade, para saber o que fazer, como agir, né? Então ele teve todo esse preparo. Eu acredito que assim como nós, né, crianças, porque a gente também, né, a gente é impaciente, né? Deve ter tido alguns momentos em que Davi pensou: será que realmente vai acontecer, né? Será que realmente essa promessa vai se cumprir, né? Porque a gente tem isso com a gente, né? E Davi não era diferente, né? Davi era um pastor de ovelhas. Amém? Então ele vai para casa de Saul, né? Ele fica ali aprendendo muita coisa com Saul, né? Nas batalhas com Jonatas, né? Porque não é porque ele seria rei que ele não teria que saber tudo sobre as batalhas, porque independente de qualquer coisa, ele também estaria à frente, né? Ele teria que coordenar, né, as batalhas depois que ele fosse rei. Ele deveria estar tá sempre sabendo o que estava acontecendo nos campos de batalha. Amém? Então, por isso, né, que ele vai para casa de Saul para aprender, né, com Saul também, porque Deus faz tudo na hora certa, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus sabe por que que ele foi lá, né? Por que que ele foi morar com Saul? Por que que ele teve essa intimidade dentro da casa de Saul? Amém? Então, depois que Davi é ungido pelos líderes, ungido é abençoado, né? Onde eles dizem: ah, Davi, amém, né? Que seja feita a vontade de Deus na tua vida, né? Então, depois disso, Davi segue para Sião, aonde Sião depois torna-se cidade de Davi, onde Davi se alegra porque ele vê que a promessa de Deus está se cumprindo na vida dele. Amém? Então isso é muito lindo, né? Porque depois de muito tempo, Davi esperou muito tempo por isso, né? E é que nem eu disse, daqui a pouco ele já estava desesperançoso. Será que realmente seria isso, né? Será que Deus vai, né, realmente fazer na minha vida? Então, assim, ó, tem uma palavra muito bonita em Hebreus, tá? Capítulo 10, versículo 36, tá? Que nos diz assim, aqui, ó, tá? A gente vai eu vou estar lendo para vocês. Que vai dizer assim, ó: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Então, isso o que quer dizer? Quer dizer que a gente tem que crer, né? A gente tem que esperar o tempo de Deus para que a promessa se cumpra. Amém? Assim como fez Davi, né? Davi esperou, né? Davi, ele foi fiel, né? Ele creu, né, que Deus faria, né? Então assim a gente tem que fazer. Quando Deus diz, né, que vai fazer, é porque ele vai fazer, assim como fez na vida de Davi. Amém? Então, crianças, o que a gente viu, né? A gente viu o seguinte, que por que às vezes Deus faz uma promessa pra gente ainda quando a gente é criança, né? Assim como foi com Davi. Deus faz essas coisas pra nos dar paciência, né? Porque Davi também era um adolescente quando Jesus fez a promessa para ele, né? Então isso gera paciência, amém? Então é aí que a gente, né, aprende que a gente tem que esperar o tempo de Deus, não é no nosso tempo. No nosso tempo é assim, ó, de hoje para amanhã. O tempo de Deus não. Onde ele nos ensina, né, que a gente tem que ser paciente, né? Às vezes a mãe da gente promete: ah, né, vou te dar uma bicicleta. Ah, é para ontem. Não, né? A gente tem que ter paciência para esperar, né? Então, assim, Deus ensina isso pra gente, né? Que às vezes ele promete as coisas quando a gente ainda é jovem, quando a gente ainda é criança,
né? Assim como ele fez com Davi, né? Olha que lindo, né? Prometeu para Davi, Davi foi ungido, né? Ele foi um escolhido de Deus, amém? Assim como nós também somos um escolhido, né? Deus diz para todos nós, né, que ele nos quer, né, que a gente é dele. Imagina que lindo, né, a gente saber que a gente é de Deus, é de Jesus, né? Que a gente tá, né, nos projetos de Deus, amém? Né? Então, assim como Davi também estava, né? E assim se cumpriu na vida de Davi. Amém? Davi se tornou rei de toda Israel, um grande rei, né? O maior dos reis, né? Davi foi um grande homem, né? E com isso que a gente aprenda, né? Que a gente tem que ter paciência, que Deus se agrada de quando a gente tem paciência. Amém? Para que Deus faça na nossa vida as coisas que Ele prometeu, assim como disse, né, lá em Hebreus 10:36. Amém? Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer uma oração para nós nos despedir, né? Vamos agradecer a Deus, né, por tudo, assim como a gente já fez no início da aula. Amém, crianças? Então, vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Jesus, por ter estado com nós, Senhor, mais essa aula. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de todos. Te agradeço, Senhor, pela vida da Prof. Adriana, pela vida da Prof. Eliane. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de todos os que estão na nossa volta e daqueles, Senhor, que também não estão. Paizinho querido, Paizinho amado, faça a tua obra, Senhor, na nossa vida, Senhor. Faça com que a gente seja paciente, com que a gente saiba esperar o tempo do Senhor. Amém?